O mangá do Minato finalmente chegou, e nesse vídeo eu vou te explicar os maiores mistérios que esse capítulo especial trouxe, como o motivo da criação do Rasengan, os poderes secretos do clã Uzumaki, a regra que impediu uma besta de caldo de controlar o corpo de um Jinchuriki, e a maior bomba de todas, ninguém percebeu, que finalmente revelaram como o primeiro Hokage morreu. Isso e muito mais, agora. Fala galera, Charles Barros aqui. O último capítulo do mangá de Naruto foi lançado lá em 10 de novembro de 2014, há quase 10 anos atrás. Lembra onde você estava nesse dia? Aposto que não. É muito tempo. E até hoje, a gente tá de luto. Claro que temos Boruto, mas não é a mesma coisa. Porque aqui, nesse novo mangá do Minato, a gente revisitou personagens que a gente amava, e com uma história inédita. E o mangá já começou com os dois pés na porta, porque olha esse início. Logo na primeira página, vemos o Minato na linha de frente da terceira grande guerra ninja, junto de seus outros dois companheiros do time 6, ninja de cabelo branco, provavelmente descendente do clã Yotsuki, da Vila da Nuvem, com algum outro clã de Konoha. Também um possível membro do clã Uchiha, assim como o próprio Jiraiya, nosso querido Erosene, que liderava a equipe. Com um time desses, você deve imaginar que o inimigo deles era formidável. E era sim, de fato, mas eles eram só dois, o Roshi e o Han. Só os Jinchuriks do 4 caudas, o Son Goku, e o dos 5 caudas, o Kokuou. E não só isso, seus inimigos eram não só Jinchuriks habilidosos, como controlavam suas bestas de cauda, podendo usar elas em batalha, assim como Killer Bee iria fazer 10 anos depois. E eles não perderam tempo e já prepararam duas Bijudamas contra nossos heróis, que sem opções, fogem com o jutsu de teleporte do Minato, para um lugar próximo dali. Todos ficam aliviados com a escapada, enquanto o Minato só consegue pensar no poder das bijus, lembrando que existe uma dentro da sua própria namorada, a Kushina. Aposto que ele realizou também o que aconteceria se ele irritasse ela de algum jeito. No painel seguinte, vemos que a Kyuubi, e eu vou usar essa palavra, afinal estamos 10 anos atrás na história que vimos em Naruto, continua bancando a diabinha no ouvido dos Jinchuriks, porque vemos que ela tenta a Kushina constantemente, que até acorda assustada, chegando a falar que teve outro pesadelo igual ao anterior. Na cabeceira, vemos um porta-retrato com a foto da Mito Uzumaki, a esposa do primeiro Hokage e a antiga Jinchuriki da 9 caudas. Eu sei que parece estranho não ter uma foto do Minato ali naquele lugar, ou até de seus pais, mas pensa o seguinte, o passado da Kushina é nebuloso, e ela é uma estrangeira ali naquela aldeia, fora o problema de carregar o fardo de ser uma Jinchuriki. Então a única coisa ali, quem entendia ela, também era família, era a Mito, que compartilhava do mesmo sentimento de ter tido seu clã massacrado. Sem falar que a Mito ensinou tudo que a Kushina sabe, então faz muito sentido ter a foto dela ali, até para guardar sua memória. Kushina faz questão de nos ambientar do que era a sua vida naquela época, de todo dia acordar na mesma cama e olhar para a mesma paisagem na janela. Só que no caso dela, ela era sempre escoltada por seguranças particulares, quer dizer, ninjas da Anbu, que vigiavam cada passo seu, mais ou menos o tom claustrofóbico que acabamos de ter em Boruto, com os garotos presos sozinhos na casa mais vigiada do país, e com uma ciborgue que queria casar com um e acabar com a vida do outro. Ao sair de casa, ela dá a letra aos guardas que nessa manhã ela teria treinamento de selamento com o Minato Namikaze. Só que a gente sabe que isso era só um plano dos dois para namorarem em paz. E aqui já conhecemos os dois primeiros inimigos do Naruto, esses dois Anbus, que não queriam deixar ele nascer. O Shina então vai até o ponto de encontro, na Praça dos Crush, no centro de Konoha, onde vê o Minato e fica toda animada, pensando que eles iriam passar algum tempo juntos. Só que ela quebra a cara, porque ele fala que quer aprender outra técnica em um lugar diferente, ou seja, longe dos olhos da Anbu. A futura mãe do Naruto até fala que o Minato aprende muito rápido, em referência às técnicas de selamento que ela vem ensinando a ele, que podia significar que daqui a pouco eles não teriam mais desculpas para se encontrarem oficialmente. Ela até pergunta em que técnica ele vem treinando, só que ele desconversa, deixando o mistério no ar, enquanto vemos o Kakashi e o Gai novinhos lá atrás. Claramente, ele não quer deixar vazar essa nova técnica entre a guarda de Kushina. E se você não lembra, vou te refrescar a memória, porque muito provavelmente aqueles guardas ali são do próprio Danzo da Raiz. Só que ela, enciumada, não entende e fica furiosa por ele ter rompido com o encontro, ainda mais depois de ver que ele estava cercado por algumas garotas, umas Marias Kunais, bem parecido com a Sakura e a Ino antigamente, em relação ao Sasuke. Só que o Minato deixa Kushina para trás, até por ser pressionado pelos colegas, para entregar o relatório da missão ao Hokage, enquanto mais atrás no painel, vemos o Asuma e a Kurenai, mais jovens, tendo uma DR. Kushina até tenta ir atrás do namorado, mas é impedida pelos guardas da Anbu, com medo de que ela saia do alcance da barreira de proteção, criada por eles. Em casa novamente, a Kushina se lembra da época de sua infância, e seus encontros com a Mito, onde ela sempre repetia que as duas foram levadas até Konoha para serem recipientes da Kyuubi, o que é até irônico, porque se as duas nunca tivessem saído de sua vila natal, elas não só poderiam nunca ter conhecido o amor, como poderiam nem ter sobrevivido ao ataque que massacrou o clã Uzumaki. Mito fala que o verdadeiro motivo delas terem sido tiradas de sua casa
foi para encontrar um amor, porque só assim elas poderiam ser Jinchuriks que encontraram a felicidade, apesar de suas situações. Só que ela fala também que o amor não é algo que te contempla na espera, mas sim um sentimento que também deve ser perseguido. Vale lembrar que o casamento da Mito com o Hashirama foi feito como parte de um acordo entre Konoha e o Shogakure, a vila do Redemoinho. Só que essa fala dela e também o quadro final da personagem nessa história dão a entender que os dois se amavam muito. Então pode apostar que esse acordo foi só uma consequência da relação que os dois já tinham. Isso só mostra o quanto Kishimoto é gênio, porque conseguiu amarrar pontos importantes de uma história no passado, sem interferir com os conceitos estabelecidos na própria história principal, anos depois, é bem impressionante. Mito então sai com Kushina de seus aposentos, dizendo aos ninjas que elas vão dar uma saída rapidinho, mas já voltam. Daí voltamos ao presente e vemos ela liberando seu jutsu de correntes nos guardas para fugir dali, a fim de encontrar o Minato. Lembra? Para perseguir o seu amor também. Os guardas até tentam se libertar, mas o jutsu, além de poderoso, também reprime o chakra deles. Kushina corre pela vila até encontrar o limite da barreira, temendo o pior caso ultrapassasse. Lembrando que ao encontrar o Minato antes, ela até fala que ia se conter daquela vez. Então muito provavelmente, nos treinos que ela tinha com ele, ela sempre perdia o controle, deixando a Kyuubi assumir. Não fica claro aqui se o impulso de passar pela barreira foi dela ou foi influência da Nove Caudas, mas a Kyuubi comemora quando ela passa. Do outro lado da vila, mais precisamente no campo de treinamento 3, vemos o Jiraiya supervisionando o treinamento do Minato, que já aparece bem cansado aqui. E pelo cenário ao redor, fica claro que ele está tentando fazer o famoso Rasengan, jutsu que viria a se tornar sua assinatura, apesar de nunca ter conseguido completá-lo. Jiraiya fala que o Minato não consegue completar o jutsu antes de esgotar sua energia de rotação, que por isso ele se desfaz, mas que tem um plano. Ele então revela que a vida toda mudou seu chakra visualizando o próprio cabelo, que visto de cima tinha um redemoinho que curvava para a direita. Minato até diz que isso é só uma superstição boba, como quebrar o espelho ou passar debaixo de uma escada dá azar, aqui no mundo real. Mas Jiraiya diz que isso é a solução. Só que ao olhar a cabeça de seu aluno, ele percebe que o seu cabelo tinha dois redemoinhos, um girando para a direita e outro para a esquerda, e Minato fica chocado. Ao fazer uma pausa para tomar um picolé, Jiraiya pergunta qual seu aprendiz vai querer, e Minato diz que tanto faz, já que os dois são iguais. Só que nessa hora, ele tem uma sacada que só um gênio teria, arrancando o elogio do seu mestre, que não é pouca coisa. Minato fala que se girar ambos os redemoinhos na mesma direção, o resultado é que o seu jutsu tome forma. E como estamos falando de chakra, ele consegue pela primeira vez fazer o Rasengan, impressionando seu mestre e também a Kushina, que observava ali escondida. A parte engraçada do capítulo foi o Minato tentando batizar o jutsu com um nome ridículo e extenso, como ele ia fazer de novo anos depois, na Quarta Grande Guerra Ninja, depois de ser revivido. O que prova que ter inteligência não significa ter imaginação. E a segunda é provavelmente até mais poderosa, já que vemos o próprio Minato admitindo isso, mais na frente no mangá. Jiraiya lembra a Minato que aquilo ainda era uma técnica incompleta, mas mesmo assim era motivo de comemoração. Porém, ele precisa sair uma missão diferente, que caso você não tenha percebido, essa missão consiste em observar mulheres em casas de banho. Mas isso dá a deixa perfeita para que a Kushina se aproxime, dizendo que recebeu permissão especial do Hokage para ir até ali sozinha. Mentira! Ela então pede desculpas por ter gritado com ele antes, só que ele interrompe dizendo que era ele que deveria pedir desculpas, por ter rompido o encontro com ela. Safa como é, a Kushina logo muda de assunto, perguntando sobre o novo jutsu que o Minato tinha acabado de aprender, e revelando que tinha visto tudo, detrás das árvores. Já que estão sozinhos, o Minato abre o jogo, e fala que esse é um jutsu que ele deveria aprender o mais rápido possível, porque queria proteger a coisa mais preciosa para ele. Kushina então pergunta onde ele quer chegar, e o Minato diz que o fato deles estarem no meio de uma guerra significa que o alto escalão de Konoha pode colocar a Kushina para lutar na linha de frente a qualquer momento. E um dos Jinchuriks até fala isso no começo do mangá, e é por isso que ele quer se tornar útil, a ponto de enfrentar alguém tão forte quanto ela. Tudo porque ele não queria perder a Kushina. Apesar de ser romântica e bem emocionante, a declaração do Minato, isso só faz com que a Kushina tenha o gatilho de liberar um pouco de chakra da Kyuubi, mas o suficiente para que ela ataque o Minato e tome sua forma independente do corpo dela. Só que segundos depois, uma técnica de selamento é ativada, e ela foi feita pelo Minato, que usou tudo que aprendeu com a Kushina para criar um novo jutsu, que você já deve conhecer, o Selo de 5 Pontas, que o Orochimaru iria usar, porcamente, contra o Naruto anos depois. Como sabemos, o selo é colocado logo depois do selo original de 4 pontas. Assim, se o chakra da Kyuubi vazar do primeiro selo, é barrado pelo segundo. E ele até consegue paralisar Nove Caudas, que sem entender, pergunta por que ele quer carregar aquele fardo de se relacionar com alguém como uma Jinchurik, só para ele responder que gosta de pessoas fortes, mas sobretudo, gosta de pessoas mais fortes do que ele, completando dizendo que ama a Kushina e que não suportaria perdê-la. De novo, aquele gatilho das emoções é ativado. Se fosse uma Uchiha, despertaria o Mangekyo Sharingan,
mas como é uma Jinchuriki, isso acaba fazendo o selamento da própria Kushina enfraquecer, enquanto ela volta a lembrar da Mito. Nessa segunda parte do flashback, vemos a Mito levando a Kushina até o topo de uma torre de observação de Konoha, um prédio velho e alto, que também eram os aposentos da idosa, que no futuro viria a se tornar o QG badalado dos Hokages. Mito revela que as duas características formidáveis de seu clã e a técnica de selamento foram o que tornaram eles fortes e reconhecidos, mas ao mesmo tempo arrogantes. E agora os Uzumakis estavam dispersos pelo mundo, na sombra de um clã que já esteve em sintonia até mesmo com o ar que todos respiram. Será que isso é uma pista que os Uzumakis é que foram os primeiros a fazerem o modo Sennin, além dos Otsutsukis da Kaguya, e que o Hashirama aprendeu isso deles pela sua ligação com a Mito? Fica aí a dúvida. O mais legal é que a fala da Mito aqui, dizendo que o seu clã se perdeu em seu próprio redemoinho, que é a tradução do nome da vila deles, e que isso fez com que cada membro do clã tivesse o seu destino selado também, é na verdade uma fala bem poética de alguém que já viveu bastante e passou por muita coisa, que mostra que a Mito tinha grande sabedoria, e parte dela foi passada para a Kushina. Mito revela que o brasão e o símbolo do clã Uzumaki naquela casa fortalece o selo na barriga dela, e é por isso que elas deveriam ser mantidas ali, mas que esse selamento também pode ser combinado com o de outra pessoa, como se fossem partes de um colar que se encaixam. Na hora, a Kushina não entende do que ela falava, e fica decepcionada, só que a Mito chama ela para o último andar, mostrando a escada em espiral que elas teriam que pegar. Olha aí as coisas se encaixando. Por isso que eu não curtia Boruto no início. Se fosse por lá, teria um elevador que estragaria todo esse momento, que levaria as duas até aí onde você tá, para pedir o seu like e a sua inscrição no canal, que você ainda não deixou. É bem legal a forma como a Mito explica o conceito de espiral, enquanto as duas sobem as escadas. Um redemoinho é como uma imagem 2D, inalterada pelos olhos de quem vê. Já uma espiral é tridimensional, pois ela gira ao mesmo tempo que avança, enquanto o cenário muda, da mesma forma em que elas avançam acima pelas escadas. Fala aí se não é poético demais essa fala da Mito. Kushina, curiosa, pergunta onde elas estão indo e o que tem no topo. E Mito responde, preste atenção, que essa é uma das partes mais importantes do mangá. Ela fala que elas estão indo encontrar aquele que está dentro do recipiente nela, ou seja, o Hashirama. Você entendeu que o Kishimoto acabou de revelar 10 anos depois de terminar sua obra? Simplesmente o cara revelou como o primeiro Hokage morreu, em uma única frase. E o mais absurdo disso é que ninguém na internet percebeu isso. Ninguém tá falando disso. Só que pra mim tá muito claro. Ele morreu por amor, selando a si mesmo dentro da própria esposa para proteger ela da Kyuubi, como Minato iria fazer anos depois. E a Kyuubi até vai comparar os dois mais na frente no mangá. É claro que isso também seria um furo de roteiro gigante, já que Orochimaru conseguiu reviver sua alma, a alma do primeiro Hokage, lá em Naruto Clássico. Mas vou explicar sobre isso melhor em um vídeo exclusivo aqui do canal, ainda essa semana. Por isso, já se inscreve e ativa as notificações. Ativa as notificações. Chegando lá em cima, Mito revela que sempre sobe ali para apreciar a paisagem, quando está passando por momentos difíceis. E na dúvida se a gente já tinha entendido a frase dita por ela antes sobre Hashirama, o autor faz questão de fazer a Kushina perguntar de novo se aquilo que elas estavam vendo era o que estava dentro do recipiente da senhora Mito. E as duas estavam falando simplesmente do monumento dos Kages, mais precisamente do rosto do primeiro Hokage. Então não há dúvidas, o Hashirama Senju, considerado o deus dos shinobis, realmente foi selado dentro da sua própria esposa. Mito ainda fala que elas, como Jinchurikis e também os Uzumakis, estão presas no centro do vórtice, mas que ao escalarem ele, podem transformá-lo em uma espiral e encontrar o amor. E com isso, Mito fala que espera que a Kushina possa ver a verdade sobre ser uma Jinchuriki e também uma Uzumaki, e essa parte tem ligação direta com o presente, porque ela finalmente entende o que a sua antecessora quis dizer. Nessa hora, a Kushina libera todo o seu poder de correntes, imobilizando a Kyuubi, que não perde tempo e já prepara uma Bijudama. Minato observa tudo, enquanto sua namorada regride a forma do manto da Nove Caudas. Só que a Kyuubi é muito forte, sem falar que ela não ia perder a chance de se libertar, quebrando várias correntes e deixando mais do seu chakra vazar, a ponto de controlar o braço direito da Kushina, que desfere um golpe brutal que atravessa a barriga do Minato. E mesmo diante do perigo, ele decide ficar do lado dela, mantendo suas mãos e o selo ativado. Na mesma hora, ela lembra da fala da Mito, dizendo que elas tinham chegado a Konoha como receptáculos da Nove Caudas, mas que antes que isso acontecesse, seus vasos deveriam ser preenchidos com o amor, tornando assim elas felizes, mesmo carregando o fardo de ser uma Jinchuriki. Quando ela fortifica mais uma vez o selo de correntes, o Minato decide fazer o Rasengan. Olha esse painel e me disse não é nostalgia pura. Pena que o Naruto não passou pela mesma coisa, até ficar com a Hinata muito tempo depois, lá na Quarta Grande Guerra Ninja. O engraçado é que o jutsu do Minato é bem maior que o Rasengan normal, mas também não é um Odama Rasengan. Com ele, o Minato consegue defletir a Bijudama da Kyuubi. Olha isso, um feito absurdo de poder, do qual eu só vi parecido com o terceiro Raikage,
que enfrentou Hatibi cara a cara com seu jutsu relâmpago. Por incrível que pareça, o Minato consegue vencer a besta de caudas, mas vai para no hospital, onde é tratada pela Tsunade. O problema é que no mínimo ele quebrou umas costelas, teve seu estômago perfurado e o seu braço quebrado, o que deve ter deixado ele um bom tempo longe das batalhas. Então só ali, Konoha perdeu pelo menos temporariamente a sua arma mais confiável. Só que eu diria que valeu o risco, pois aprender um ninjutsu que bate de frente com a Bijudama das bestas de cauda não é pouca coisa. No hospital, já vemos o Minato acordando ao lado da Tsunade, do Jiraiya e da Kushina, que não perde tempo e abraça ele o mais forte que consegue. E nessa mesma manhã, ele ganha a alta. Kushina diz que eles já podem voltar a treinar, só que a gente sabe muito bem como é esse treinamento. Kushina então pergunta sobre o novo jutsu do Minato e fala que ele se parece muito com aquela esfera negra que a Kyuubi estava prestes a usar. Em outras palavras, o Rasengan é como se fosse um jutsu primordial, antes de chegar até a forma final, que é a Bijudama, que o Naruto até conseguiu fazer anos depois. Então é bem legal essa ligação, e a confirmação de que ele realmente foi inspirado na Bijudama. O Minato explica isso, que a Bijudama das bestas de cauda no campo de batalha foi o que inspirou ele a criar esse novo jutsu. O plano do Minato aqui era aprender um jutsu tão forte quanto a Bijudama, e depois ensinar ele a Kushina, para que ela pudesse lutar contra os outros Jinchuriks sem precisar se transformar. Então pode apostar que a Kushina, a partir daí, também aprendeu o Rasengan, assim como o Jiraiya e depois até o Kakashi. Minato diz que sua nova técnica se chama espiral de vento do cabelo do Jiraiya, inspirada na esfera estilosa gêmea de sobremesa congelada. Olha esse nome! Agora imagina o nome que ele colocaria num filho se tivesse um. E Kushina diz que isso é ridículo e maluco, mas que tinha uma ideia para batizar o seu novo jutsu em grande estilo. Ela então leva Minato até o topo daquele prédio, que fica impressionado que um lugar desses com uma paisagem tão bonita existe em Konoha. Será que vai ser a ideia do Minato fazer aquele prédio, o QG dos Hokages? Ao observar o Minato e ver uma borboleta exatamente igual ao do começo do capítulo se aproximando dele, em referência a ela própria, ela logo pensa no nome perfeito para aquele jutsu, e ele se chamaria a partir dali Rasengan, Esfera Espiral. É impressionante como Kishimoto ainda consegue trazer tanto background para uma obra já finalizada há quase uma década. Aposto que ele não pensou nisso quando deu o nome desse jutsu lá no início de Naruto, mas estava tudo lá, a gente é que não percebeu, e isso é sensacional. O mangá acaba com o Minato sorrindo bem no lugar onde seu rosto ficaria, depois de ele se tornar o próximo Hokage, bem do lado do rosto dos outros Kages. Que forma perfeita de terminar essa história. Não enrolou, entregou muito mais do que a gente esperava e ainda deixou a gente com vontade de saber mais sobre vários conceitos que a gente achava que já conhecia. Bom demais. O que eu mais gostei aqui foi a dica de como Hashirama morreu, todo o conceito por trás do Rasengan, o segredo dos Jinchuriks e também rever vários personagens como Jiraiya outra vez. Mas sobretudo, o mais legal foi conhecer um pouco mais sobre a relação entre a Kushina e o Minato, que a gente só teve um gostinho lá em Naruto Shippuden. Por mim, poderia ter um mangá desses a cada 6 meses que eu não reclamaria, e leria com um sorriso de orelha a orelha. Curtiu o conteúdo? Então compartilhe esse vídeo com todo mundo que gosta de Naruto, e se inscreve no canal para receber novos vídeos futuros sobre esse tema. Obrigado por ter ficado no vídeo até aqui e até a próxima. Valeu!